Olá, queridos meus. Nós temos nesta noite, eu quero apresentar para você o sacerdócio cristão, o sacerdócio do crente, o sacerdócio daquele que anda, que busca servir o Senhor. E o serviço mais especial que o Senhor quer é que você exerça o sacerdócio em sua casa. Você seja o sacerdote de sua casa. E nós temos aqui na palavra de Deus vários exemplos de que nosso sacerdócio em casa nós precisamos exercer. A família precisa do sacerdócio, ou precisa que você exerça o seu sacerdócio cristão. Este dom todo pai, toda mãe tem. O sacerdócio, em especial do pai, ele é fundamental. O sacerdócio da mãe, ele é fundamental. Porque exercendo o sacerdócio, vai cuidar da sua família, vai cuidar dos seus, seu filho. Sabe por quê? É necessário? Porque a palavra de Deus diz que nós precisamos cuidar dos nossos. E se você ama seu filho, ama sua filha, ama os seus parentes, você precisa exercer seriamente um sacerdócio na sua casa. Por que não? Precisa exercer esse sacerdócio. Esse sacerdócio precisa ser colocado de tal forma que possa alcançar os seus filhos para a glória de Deus. Aqui nós encontramos um homem que ele se preocupava com seus filhos. Ele se preocupava em colocar os seus filhos na presença do Senhor. Ele se preocupava com seus filhos, porque os seus filhos precisavam da misericórdia de Deus. E nós vemos que Jó, capítulo 1, ele traz aqui algo interessante. Nós temos o seguinte, no versículo 4, diz o seguinte: seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 filhas para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquete, Jó mandava chamar e fazia com que se purificasse. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Era essa a prática constante de Jó. Prática, diz a palavra de Deus, uma prática constante. Uma prática que vivia dia a dia. Interessante que, queridos, Jó, ele procurava trazer os seus filhos purificados na presença do Senhor. Queridos, diz que aqui Jó, ele reunia os seus filhos gostavam de festa. Nossos filhos gostam de festa.
E os seus filhos reuniam e davam banquetes. E ele, sabe o que fazia? Ele então, de madrugada, ele estava cuidando da alma dos seus filhos. Chamava os seus filhos depois da festa, purificava, chamava e mostrava-lhes os ensinamentos da palavra e os purificava na palavra, buscava purificar os seus filhos e fazia um holocausto. Que a sua preocupação era: talvez os meus filhos tenham pecado contra Deus. Talvez os meus filhos tenham feito coisa que desagrada a Deus. Então ele aqui, ele fazia um holocausto da madrugada. Prestava a Deus e rogava o Senhor por cada um. E sabe, queridos, que diz a palavra aqui, que Jó fazia, era uma prática de Jó. Cuidar da vida espiritual dos seus filhos. Está preocupado com a vida espiritual dos seus filhos. Jó, ele estava sempre preocupado com a vida dos seus filhos. Queridos, eu quero chamar você para nós aprendermos nesta noite uma coisa. Nós precisamos exercer o sacerdócio na nossa família. Sabe, muitas das vezes, você espera que a igreja evangelize os seus filhos. Não, querido. Você tem que evangelizar o seu filho. Jesus Cristo precisa entrar no coração do seu filho. Jesus Cristo precisa estar no coração do seu filho. Você ama o seu filho e você precisa cuidar dele, da sua vida espiritual. Dobrar o seu joelho e pedir perdão a Deus pelo que seu filho fez e mais purificá-lo, ensiná-los a palavra de Deus, mostrar, fazer com que eles sejam purificados. Queridos, nós como pais, a nossa família, quando nós constituímos, nós queremos o melhor para a nossa família. Nós queremos o melhor para a nossa esposa, os nossos filhos em especial, os nossos netos. Nós queremos o melhor. Mas qual é o melhor que você tem dado para o seu filho? Você pelo menos tem testemunhado de Cristo para os seus filhos? Você tem se preocupado em ganhar os seus filhos para Cristo? Veja só, você não pode permitir que o seu filho povoe o inferno. Os seus filhos precisam estar debaixo da sua unção, da unção de Deus, debaixo da sua orientação, para que o Evangelho esteja no coração do seu filho, os ensinamentos estejam no coração dos seus filhos. O Evangelho esteja no coração dos seus filhos. E saiba, querido, o Evangelho precisa estar no coração dos seus filhos. Os seus filhos, eu tenho certeza que você não está criando, você não teve filho, você não está criando filho para povoar o inferno. Eu repito, é uma palavra forte, mas é verdade. Os nossos filhos precisam ser bênção nas mãos do Senhor.
os nossos filhos terem bênção. Sabe, querido, não é uma vez, não é outro, não é o seu vizinho crente que vai evangelizar o seu filho. A sua família precisa ser uma igreja de Cristo. Sua família precisa ser uma igreja, um lugar de adoração ao Senhor. Os seus filhos precisam serem cuidados, serem purificados com a palavra do Senhor. Porque a sua palavra não é o bastante, mas a palavra do Senhor, ela muda toda e qualquer situação. Outra coisa que nós encontramos aqui é que Jó fazia isso não esporadicamente, mas Jó queria a salvação dos seus filhos. E por isso ele tinha uma prática, era prática diária. Todas as vezes que os seus filhos faziam festas, todos os dias ele estava cuidando dos seus filhos. E outra coisa, ele vivia na presença de Deus. E diz o capítulo 1, no contexto, que ele andava na presença de Deus, e os seus filhos viam ele andar na presença de Deus. E os seus filhos viam o seu testemunho. Os seus filhos viam o seu temor a Deus. Os nossos filhos, normalmente, eles olham para nós, pais, e quando não exerce o sacerdócio, os nossos filhos ficam sem condições de uma vida melhor. Querido, quando nós exercemos o sacerdócio em nossa casa, em nossa família, junto dos nossos filhos, os nossos filhos são abençoados, porque eles são purificados com a palavra. E nós vemos que Jó aqui, ele diz que ele procurava levar os seus filhos a purificar um a um, porque ele não queria perder nenhum dos seus filhos. Ele queria que todos os seus filhos fossem salvos. E era uma prática diária, era uma preocupação diária. E ele não via a festa, mas ele diz: talvez meu filho tenha em pensamento pecado contra Deus. Olha só, talvez meu filho tenha em pensamento. E ele buscava o Senhor, e ele clamava o Senhor pelos seus filhos, e ele reunia os seus filhos na presença de Deus, e procurava buscar a purificação de cada um. Querido, o sacerdócio cristão, o sacerdócio da família, é seu. Não é do pastor, não é do diácono da igreja, não é do seu irmão que vive um evangelho ao seu lado. Porque se você não for exemplo na sua casa, ele pode aprender com o seu vizinho que é um bebum. Às vezes é uma pessoa que está vivendo as coisas deste mundo, e ele vai aprender as coisas desse mundo. Mas se você viver o evangelho do Senhor Jesus Cristo, for um exemplo na sua casa, como Jó, aqui nós vemos que Deus chama Satanás e diz: então onde você vem, Satanás? Você viu o meu servo Jó? Homem temente, homem íntegro, homem que desvia do mal. Olha, veja só, o que nós precisamos para ser um sacerdote de Deus na nossa família. Nós precisamos de integridade. Nossos filhos têm que ver em nós integridade a Deus. Nós sermos íntegros com o nosso Deus. Os nossos filhos precisam ver a integridade nossa. Se você não for íntegro, seus filhos não vão acreditar em você.
não vão acreditar no evangelho que você está vivendo, não vão acreditar no Cristo que você está pregando, está cultuando. A igreja, volto a dizer, não é responsável pela salvação do seu filho, mas você, meu querido, é responsável pela salvação dos seus filhos. Outra coisa, você é responsável pela salvação dos seus vizinhos também. O seu sacerdócio sendo um íntegro, com integridade, um sacerdócio com integridade a Deus, você vai alcançar os seus vizinhos também. Porque quando vem a bênção de Deus, vem para você, para a sua família e alcança os seus vizinhos, aqueles que conhecem você. Queridos, se você quer ser uma família abençoada, você precisa exercer o sacerdócio. Você precisa ser temente a Deus. As pessoas precisam ver em você temor a Deus. Você precisa viver o evangelho do Senhor Jesus Cristo e em temor a Deus. Você precisa ser íntegro. Segunda coisa, você precisa ser íntegro. O sacerdócio de Deus, ele é íntegro. Este homem aqui, Jó, ele era íntegro, diz Deus, testemunho de Deus. Deus falou para Satanás, este aqui é íntegro. E será que Deus pode fazer de você isso? Querido, se Deus puder falar de você, mostrar às outras pessoas, a Satanás, olha, este é um homem de Deus, esta é uma mulher de Deus, este é um jovem de Deus, este é um filho, eu amo e eu coloco ele à prova, porque eu não vou me envergonhar dele. Deus se orgulha de você. Deus precisa orgulhar de você. Aquele que é sacerdote de Deus, Deus se orgulha dele, porque em primeiro lugar ele tem um temor a Deus. Em segundo lugar ele é íntegro. Ele tem integridade. E em terceiro lugar e último quero deixar com você, que para ser um sacerdote de Deus, terceira lição que a gente tem é que nós temos que desviar do mal. Não adianta você querer ser crentão e querer enfrentar o pecado. Não. Este servo de Deus, este homem de Deus, Jó, ele obteve muita sabedoria quando ele desviava do mal. E você não pode andar de mãos dadas com o pecado. Aqui o sacerdote de Deus, aquele que exercita o sacerdócio cristão, ele não quer saber do pecado. Ele não aceita o pecado. Ele não aceita andar de mãos dadas com o pecado. Ele tem integridade com Deus, é todo de Deus. E ele desvia do mal, porque quando o mal aparece diante dele, o verdadeiro sacerdote de Deus, ele sai fora, desvia. Sabe por quê? Porque o Satanás, o inimigo de nossas almas, ele é astuto. E ele vai te envolver no pecado. E ele vai querer te envergonhar. Mas você, como sacerdote de Deus, com essas três coisas, ser temente a Deus, Satanás vai te respeitar. Você ser íntegro a Deus, a sua integridade não vai te deixar a levar andar de mãos dadas ao pecado. E também desviar-se do mal, reconhecer que você precisa de Deus. E no momento que você desvia do mal, o Senhor vai te usar
para a bênção do seu lar, para abençoar o seu lar. O seu lar precisa estar coberto da graça e da misericórdia de Deus. E isto precisa ser feito através do sacerdócio, do exercício sacerdotal no lar. O seu lar necessita, o meu lar necessita, o lar dos nossos vizinhos necessita de um sacerdócio. Agora, na sua casa, você precisa viver o Evangelho do Senhor e o sacerdócio cristão, para que você seja a atalaia do Senhor para com os seus vizinhos. Eles vejam como a sua família vive na presença de Deus e eles vão querer também essa bênção de Deus. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua família. Senhor, nós queremos pedir pelas famílias. Muitas famílias em luta, Senhor, com essa enfermidade terrível. Muitas famílias com muita dificuldade, Senhor, por causa dessa dificuldade que está aí, dessa doença. Senhor, seja com cada um cristão. Deus bendito, nós pedimos que cada um possa exercer o seu sacerdócio diariamente. Coloque como prática o seu exercício do sacerdócio na sua família. Não permita que os seus filhos povoem ao inferno, mas seja, ó Deus bendito, os seus filhos, os nossos filhos, sejam para a glória de Deus, estejam caminhando em direção à glória de Deus. Deus Pai, toma as famílias em tuas santas mãos, cuida de cada um, não permita Satanás entrar na família e destruir as famílias como tem destruído, Senhor. Faça com que, ó Deus bendito, os teus servos exercitem o sacerdócio diariamente, seja prática em sua vida. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que tenho de falar com os meus irmãos, com aqueles que me ouvem nesta noite e me veem nesta noite. Por isso, Senhor, faça uma obra na vida de cada um. Faça uma obra em cada família. Venha a tua bênção. Venha, ó Deus, cobrir da sua santa glória e da tua misericórdia cada lar. E venha fazer com que cada um ande na tua presença. Cada servo teu exercite o sacerdócio cristão. E tu possa alcançar todos os seus filhos para a glória de Deus. Para que todos os seus filhos morem no céu. Não permita, Pai, que haja filhos dos teus servos que vão morar no inferno. Porque o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Mas Deus, salva esses filhos que ainda não têm salvação. Faça com que, ó Deus bendito, o sacerdócio seja exercido por cada pai e por cada mãe. E que o lar seja uma bênção, uma igreja tua, um santuário teu. Ó Deus, toma em tuas santas mãos. Abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe o seu lar. Eu gostaria que você me ouvisse no meu canal também, Alvacir Mebal, no canal da igreja PIBVC. Dá uma entrada lá e veja essa matéria lá, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida.